Bom, de certa forma, de certa maneira, a dificuldade de se ter, primeiro, o aceite das revistas científicas em fazer publicações com esse aspecto, né, com esse tema. Até porque, em muitos casos, assim, são baseados em relatos das pessoas que experienciaram, que tiveram a experiência de quase morte. Então, eles são considerados casos anedóticos, né? Casos baseados em interpretação pessoal. E por mais que a gente recolete centenas de casos, ainda são experiências subjetivas, experiências individuais. E muito pouco é pesquisado realmente dentro daquilo do parâmetro do método científico, fazendo medição e vendo o que se relaciona o que com o que, porque o cientista ele quer medir, ele quer provar, ele quer trazer a experiência que é subjetiva, consciencial, para dentro da matéria, do físico, daquilo que ele pode comprovar, né? E aí não existe existe um desencaixe dessas experiências, porque na maior parte dos casos a pessoa tinha sido declarada morta ou estava sofrendo por uma experiência, né, por um processo de reanimação, ou isso não foi verificado, né? E muitas vezes a gente tem esses relatos de pessoas que estão sob anestesia profunda, não tiveram nenhuma intercorrência específica de vida colocada em risco, mas durante uma anestesia geral para a realização de experiências, a pessoa, né, a consciência se desdobra e sai vivenciando outras coisas. Muitas, sim, durante a cirurgia tiveram problemas, mas outras não. Então, como eu disse para vocês, o universo é muito amplo, né, muito extenso. E em 1971, um grupo de pesquisadores criou essa associação, International Association for Near-Death Studies, que existe até hoje, essa sigla, IANS. Eu coloquei aqui embaixo o site deles. Eles têm lá sugestões de leitura, tem lista de filmes, listas de documentários, tem tirada de dúvidas, tem depoimentos. É um site que vale a pena ir lá e fuçar, porque é muito legal, tem muito material mesmo. Tá? Então, essa iniciativa começou em 1978 por um grupo de pesquisadores que chamava Association for the Scientific Study of Near-Death Phenomena. E aí, depois de alguns anos, eles se organizaram, resolveram fundar uma associação internacional. Então, eles começam a criar parâmetros para a pesquisa e, principalmente, eles criam essa revista, né, o Journal of Near-Death Studies, né, que organiza conferências e mantém grupos de apoio regionais. Então, muitos dos artigos que existem são publicados por esse jornal específico, que não é indexado, não vai aparecer lá na base do PubMed, tá? E a gente tem John Odette, Bruce Grayson, Kenneth Rink e Michael Saborn como alguns dos fundadores originais. Bruce Grayson, a gente vai falar dele só na comunidade fechada, Kenneth Rink também, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre outras pessoas que participaram desse babado, tá? Então, o que a gente vai trazer hoje, tá? A gente vai falar do trabalho da Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, Pim Van Lommel e Eben Alexander III. Tá? Então, vocês estão vendo que a gente tem uma psicóloga, um psiquiatra, psicólogo e filósofo, um cardiologista e um neurocirurgião, né, como pesquisadores. Então, é legal porque são pessoas ligadas à área médica. Quando a gente olha as pesquisas mais do final do século XIX, início do século XX, a gente vai pegar muitos filósofos se debruçando sobre esse assunto, né? E aí eles acabam enfrentando críticas justamente por não serem ligados à área médica. Então, para ficar no campo das ideias, da filosofia, assim como Platão, né? Então, justamente na hora que a gente pega médicos falando desse tema, a coisa começa a ficar mais interessante. Eu vou até complementar antes de você começar aí com a Elizabeth, é o seguinte, é importante a gente falar que quando nós enveredamos por essa área de trazer aqui para baixar essas barreiras, tem uma formataçãozinha, gente, a gente fala isso até na questão da arqueologia proibida, né, quando a gente trouxe Göbekli Tepe, a gente trouxe aí a Hawara, que foi a última live que nós fizemos, o labirinto, nós todos, tá, incluindo aqui, as duas maricotas estão aqui na telinha, nós precisamos e necessitamos muitas vezes nos depararmos com situações, né, não deveria ser, mas pela formatação absurda que a gente passa, com situações que a gente precisa, para acreditar, para crer, para ter fé naquilo e assinar embaixo, derrubar as barreiras da metodologia científica, as barreiras do que a gente chama de sistema da Matrix. Então,
esse objetivo, mais uma vez, falei no início e falo aqui antes da Anne começar com a Elizabeth, é esse objetivo, e por isso que nós trouxemos aí essas pessoas ligadas à área médica, à área da saúde, dando os seus relatos com relação a essa questão que transpõe o físico, que vai para a consciência e vão trazer relatos verídicos, inclusive das próprias vivências com relação a isso, não só como pesquisa, tá? Vai lá, Mímica. Talvez vocês já tenham ouvido falar do trabalho da Elizabeth Kübler-Ross sem saber que era dela que estavam falando. Quem já ouviu falar das tais das 5 fases do luto? Já ouviram falar disso? Né? Uhum. Negação, revolta, negociação. Pois foi ela que criou isso, tá? Então, falando da história dela, ela, uma psiquiatra suíço-americana, ela nasceu em Zurique. Ela era fazia parte de um parto trigemelar, né? Era uma das trigêmeas, uma coisa bem incomum, já. Então, ela já nasce com uma marca de alguém diferente. E o pai dela queria que ela se formasse como secretária para auxiliá-lo na empresa dele, se fosse secretária executiva da empresa. E aí, como ela não queria, com 16 anos ela some de casa, ela foge porque ela queria ser médica. Então, desde muito jovem, né, com 13 anos, ela começa a fazer trabalho voluntário, auxiliando pessoas em hospitais, simplesmente assim, realmente voluntária, porque aquilo era realmente o mote da vida dela. E durante a época da Segunda Grande Guerra, ela visita depois, né, da Segunda Guerra, ela visita que era um campo de concentração na Polônia, né, aquele foi um dos eventos mais impactantes nela, ver as borboletas desenhadas na parede pelas crianças que eram prisioneiras ali, e aquilo, assim, de certa forma, teve um impacto muito grande na forma dela ver o mundo, né, e ela se torna, então ela vivencia essa coisa da morte, da iminência da morte, e como o ser humano se comporta nessa situação. Ela acaba se formando como médica, e se torna psiquiatra, e é convidada a ir para os Estados Unidos, primeiro trabalhar numa universidade, e ela talvez tenha o mérito de ser uma das primeiras médicas, né, psiquiatras, a mostrar a finitude da vida. Médicos, em geral, são treinados para salvar os pacientes e negam, assim como a nossa sociedade faz, nega a existência da morte. E a morte é a única coisa que nós temos certeza que existe, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente pode ter uma certeza, a gente vai morrer. Esse corpo físico vai morrer, porque ele é feito para perecer. Então, a medicina não quer enfrentar a morte, ela não quer encarar a morte. Ela busca fugir dela, prolongar a vida física. E ela muda esse paradigma, né, mostrando uma entrevista, uma das primeiras aulas que ela dá é justamente fazendo uma entrevista com uma pessoa moribunda, uma paciente que está à beira da morte, para a turma de alunos da medicina, né, turma de alunos médicos, dando esse depoimento, falando para uma pessoa que está à beira da morte, como é que ela vê esse momento, qual é a expectativa dela, o que ela está sentindo, como é que ela está se sentindo. E quando ela termina a aula, né, que dispensa a paciente, ela faz a preleção para eles. Agora vocês viram como é uma pessoa real no momento da morte. E é isso que a gente tem que honrar. Então, ela traz essa visão para dentro da medicina da necessidade da morte digna, né? Da dignidade da morte. Então, ela vai ser pioneira no estabelecimento de cuidados paliativos. E ela passa a vida dela estudando sobre a morte, estudando sobre o morrer. Tanto que o livro mais conhecido dela, que se baseia primeiro num artigo e depois acabou se transformando em livro, que é justamente sobre a morte e o morrer, né? Que é esse aí, On Death and Dying, que foi publicado em 1969, e que é um clássico, né? E é interessante que ela mesma passou por um processo de vários AVCs seguidos, até que um AVC que ela teve em 96 a deixou paraplégica, né? Ela ficou acamada, não chegou a ficar paraplégica, mas ficou acamada, ficou com um déficit motor, e ela entrou na fase de revolta. Então, tem um depoimento do filho dela,
mostrando que ela foi muito criticada, como se ela não tivesse o direito, por ter falado da morte a vida inteira, de sofrer o impacto da proximidade da morte. E ela dizia assim, Deus é um procrastinador danado, porque ela ficou acamada quase 10 anos, né? Foram 8 anos até que ela realmente veio a falecer. E enquanto ela estava no estágio da raiva, da revolta, por estar naquela situação, e não era com a morte, mas por não ter morrido. A revolta dela é por estar enfrentando aquela situação de estar acamada, né? Enquanto ela não se pacificou e aceitou, ela não veio a óbito. E o filho dela disse, no dia que ela entendeu que ela tinha se graduado, que ela tinha aceitado e passado por aquele processo, ela diz, agora eu estou pronta para morrer. E pouco tempo depois ela morreu. Então, é interessante porque também foi um aprendizado para ela, aquilo que ela pregou a vida inteira, né? E ela foi conselheira lá da Associação Internacional para os Estudos de Quase Morte. Então, de certa forma, ela lançou muito as bases dessa pesquisa, apesar das experiências de quase morte não ser o foco da pesquisa dela. Ela, obviamente, por lidar com pessoas nessa situação de final de vida, ela recoletou muitos casos de pessoas em situação de quase morte. E só que, claro, o questionamento que se faz a respeito do trabalho dela é que ela não fazia muito a expectativa, fazendo uma prospecção de casos, ou tentar fazer muito uma análise científica. Ela aceitava que aquelas experiências que as pessoas estavam trazendo e reportando eram reais, e tinha um fundo realmente que era associado com espiritualidade. Então, ela entendia, no ponto de vista da crença dela, ela entendia a sobrevivência da alma além da morte, né? Porque era o que ela pregoava. A passagem, a morte é apenas uma passagem, não é um final, né? Então, para ela, era um processo natural. A morte era um processo natural. E ela não questionava muito o que estava acontecendo. E ela publica 2 livros, né? On Life After Death, né? Sobre a vida depois da morte, em 1991, e O Túnel e a Luz, em 1999, onde ela vai trazer mais esses casos. Então, ela lança as bases, né? De trazer os depoimentos das pessoas. E ela acompanha, gente, mais de 20 mil casos. Essa mulher, ela criou o primeiro hospice, que a gente poderia traduzir como casas de repouso, né? Aqui no Brasil não tem o conceito do hospice. É como se fosse um local onde idosos em fim de vida ou pessoas que tenham doenças crônico-degenerativas que precisam de suporte médico ficam, né, então recebendo cuidados paliativos. Ela é a criadora desse sistema. Então, assim, o papel que essa mulher teve na dignidade da morte do morrer humano, eu acho que é inegável, né? O papel dela é muito importante, continua sendo importante até hoje. Então, aqui dentro da visão dela, ela traz a morte como etapa, né? Então, como eu disse para você, ela foi pioneira dos cuidados paliativos e da morte digna. E ela começa a fazer, então, nesses 2 últimos livros que eu citei, O Túnel e a Luz e Sobre a Vida Depois da Morte, ela identifica esses elementos recorrentes nas pessoas que descrevem as experiências de quase morte. A sensação de saída do corpo, a sensação de paz e amor incondicional, a visão de uma luz brilhante, encontro com entes queridos ou figuras espirituais, esse processo de revisão de vida, a visão do túnel ou uma passagem entre a realidade do corpo físico e essa outra realidade onde a consciência vai se encontrar, e o retorno ao corpo. Um outro dado que ela traz de maneira concreta é a universalidade cultural. Então, ela consegue perceber que, independente do contexto, né, do tipo de cultura, da etnia, de seja qual for a origem daquela pessoa, todo ser humano ele está apto, né, ou está sujeito a sofrer um processo de experiência de quase morte. Todos eles têm. O que varia são os relatos de quem encontra do outro lado. Então, eles assim, por exemplo, quando os pacientes que vinham de um contexto protestante, nunca relatavam terem visto os anjos ou Nossa Senhora. Mas quando ela entrevistava pacientes católicos, esses relatos de anjos e de visualização de Nossa Senhora ou de santos era muito comum, né? Então, assim, só esse dado dela já valia as publicações, né? A mesma coisa, ela também estudou muitos relatos de crianças que tinham EQMs.
E o fato de crianças terem esses relatos, ele é muito consistente, porque, de modo geral, as crianças não têm preconceitos pré-estabelecidos sobre a morte, né? Eles não têm esse tipo de elucubração mental que é muito clássica do adulto, que identifica a própria finitude, né? A criança ainda está naquela fase de construção do pensamento abstrato, então não se vê como alguém imortal. Então, quando a criança passa por uma experiência dessas e traz esses relatos, isso fica muito mais crível, tá? Então, ela traz essa perspectiva da consciência como energia. Então, claro, como ela estava pouco se importando, né, em que se era um processo cerebral ou não, porque para ela a consciência era algo que transcende, algo que é uma energia que vai ficar para sempre, então ela só relatava, né, e isso acaba sendo a crítica do trabalho dela. E sempre com foco humanístico, né, de que forma aquele processo impactou a vida das pessoas. E o trabalho dela assim, é fantástico, gente, eu sou fã dessa mulher. Aí a gente chega nesse fofo, que é o Raymond Moody, tá? O Raymond, né, esse aqui, olha só, ele começou primeiro como psicólogo, tá? Então, a primeira formação dele foi como psicólogo, e trabalhando como psicólogo, ele começou a enveredar para a área da parapsicologia, na sequência fez uma formação em filosofia, e depois ele faz uma graduação, um mestrado em psiquiatria, e segue trabalhando nessa área. Então, de todos os sujeitos que a gente fala aqui, é o que tinha um leque de formações mais amplo de todos eles, tá? Os limites mais ampliados, digamos assim, tá? Se a gente está falando hoje em EQM, experiência de quase morte, a gente deve ao Raymond, né? Foi ele que cunhou esse termo, né? Experiência de quase morte, ou Near Death Experience, né? O NDE no termo em inglês. Ele cunhou quando ele fez a primeira publicação dele sobre o termo, em 1975. E ele é um dos fundadores da IANDS, tá? Então, ele realmente está envolvido nisso desde aquela época, desde os anos 60, que quando começa a surgir essas pesquisas sobre esse tema, tá? Ele ficou muito conhecido pela publicação do livro Vida Depois da Vida, tá? Que é nesse livro, Vida Depois da Vida, em 1975, que ele cria o termo, né, Near Death Experience, e ele faz nesse livro o relato desses 150 casos que ele tinha acompanhado de experiências de quase morte. Tá? Então, é interessante porque o relato dele não fica limitado aos pacientes, mas ele também coleta dados, né, depoimentos dos médicos, dos enfermeiros, faz uma abordagem que é descritiva, não é experimental, mas ele faz relatórios e questionários bastante metódicos, né, com questionários bem completos, e tende a usar esses questionários como ferramenta de pesquisa. Tá? Ele é conhecida também como um pesquisador do método fenomenológico, e o que isso significa? Ele não, de novo, ele não quer provar como que a coisa acontece. Ele reconhece que o fenômeno existe e tenta obter a maior quantidade de informações sobre o fenômeno que ele conseguir coletar. Tá? Então, ele faz essa primeira publicação. Tá? Nesse livro e nos seguintes, ele reconhece que os achados dele eles são passíveis de interpretações espirituais, psicológicas e também fisiológicas. Então, ele não tenta definir o que ele está vendo, o que está acontecendo, porque ele se coloca numa situação assim, eu sou médico, eu estava me deparando com um fenômeno que boa parte dos meus colegas nunca tinha ouvido falar, e eu queria dar uma definição, eu queria conceituar aquilo, queria entender como aquilo acontecia. Mas não era a minha preocupação entender como que estava acontecendo dentro do físico de cada um. Né? Então, assim, pode ser uma consequência de hipóxia cerebral que a pessoa está alucinando, pode ser por uso de medicamentos da família da ketamina que induz alucinação, pode ser por ativação de áreas específicas do cérebro, pode. Eu não estou medindo isso. Eu quero trazer o que há de comum em todas as pessoas que sofrem o fenômeno. Tá? Depois ele faz, em 88, ele publica esse segundo livro, A Luz do Além, em que ele vai aprofundar as explorações desses detalhes fenomenológicos, e aqui que ele começa a desenvolver aquilo que ele conceituou como as características, né, as 14 características de um NDE, de uma EQM.
ele começa com 8 características, expande para 11 e em seguida 14. Então, as últimas publicações dele, ele fala que são 14 achados que ele considera consistentes em todos os casos que ele viu. Não que todos tenham, não que todos os pacientes relatem todas essas características, mas essas características são as mais frequentemente reportadas quando ele pega a totalidade dos casos.